Olá, gente, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, gente. Que vocês tenham um lindo dia, viu? Você ligou aí a rádio, está escutando pela internet ou pela rádio, que você receba a luz no seu coração. Que você compreenda que cada dia é uma nova chance, né? A gente nunca vai parar de tentar. Sempre que você erra ou alguém erra com você, você tem o dia seguinte. Olha que coisa linda. Você tem o dia seguinte. Isso é maravilhoso. Então levanta a cabeça. Não importa o que aconteceu. Levanta a cabeça. E não é o nariz, é a cabeça. Olha para frente, olha para cima e toca a tua vida. Toca com esperança. Porque por mais que o coração esteja com névoas, a mente esteja perturbada e você não consegue ver saída para alguma coisa, ou está naquele velho pessimismo de achar que as pessoas são más, que o mundo é hostil, isso se chama depressão, viu? Então, quando a pessoa está com a serotonina no cérebro bonitinho e ela está assim super bem por dentro, o mundo lá fora continua a mesma coisa, mas ela vê com outros olhos. Então, será que você não conseguiu eliminar os medos básicos? Sim, porque a semana passada eu falei sobre os 4 medos básicos. Como não deu tempo de terminar, hoje eu vou dar continuação. A semana passada, para quem não escutou, eu expliquei que existe um templo no Egito chamado Kom-Ombo. E lá, de forma assim, com os hieróglifos, mostra de milhares de anos o que os sumos sacerdotes da época trabalhavam na eliminação dos 4 medos básicos, que são o medo do abandono, o medo de perder, o medo de enfrentar e o medo da morte. Nos meus livros de linguagem do corpo, eu coloco esses medos muito bem explicadinhos e como eliminá-los do seu coração. Porque, como eu expliquei a semana passada, o medo do abandono, por exemplo, você acaba se submetendo a um monte de situação porque não consegue se sentir abandonado. Isso está lá no inconsciente, eu expliquei, se você puder resgatar o programa da semana passada. O medo de perder é o apego. E dentre outras explicações que eu dei também, e que a pessoa está desconectada do grande espiritual interno. E daí ela começa a sentir que está perdendo pessoas e coisas. É onde vem infarto, diabetes. Seria muito bom você escutar o programa da semana passada. E hoje eu vou falar sobre o medo de enfrentar. É interessante que muita gente acha que enfrentar é ir brigar. Vou lá falar tudo na cara daquela pessoa. Estou enfrentando ele. Estou enfrentando ele. Vou pegar minha mala e vou enfrentar a estrada. Vou embora. Peraí, gente. Esse é um tipo de enfrentamento, né? Agora, você sabe que enfrentar o certo mesmo, o mais sério mesmo é enfrentar a tua própria sombra. Todo mundo tem a sua própria sombra. E não é a sombra que fica lá por causa do sol, não. É a sombra interna, que na psicanálise se fala da sua sombra, que é o lado negro que você não vê que tem. Todo mundo tem. Basta estar na Terra, basta estar encarnado ou reencarnado, basta estar na 3ª dimensão para sua mente estar distorcida. Porque a mente, nesta camada dimensional, ela não consegue ter a expansão da consciência de entender os outros planos ou entender os significados das coisas da vida. E tem o lance do emocional. O emocional cega a pessoa. Então, como ela se fere devido ao emocional, ela sempre está se ferindo por causa do outro. Porque na mente estreita dela, ela vê que o outro é que a magoou, o outro é que xingou, traiu, não pagou, não reconheceu. A tua sombra está em você não saber quem é você. Não saber que você produz essas coisas nessas pessoas, pelas leis do universo. Então, semelhante atrai semelhante. Quando é que você vai se enfrentar? Quer ver um exemplo? Toda pessoa que um dia, humildemente, porque quem procura psicólogo precisa ser humilde. Quem não é humilde não procura psicólogo, porque se acha. Acha também que psicólogo é para louco. E psicólogo não tem nada a ver com isso. Psicólogo, ele reorganiza o seu interior sem induzir você. Se você foi em algum psicólogo e ele começou a ditar o que você deve fazer, então esse psicólogo aí é meio suspeito.
Ele pode dar ideias, mas ele não pode conduzir você. O psicólogo ele tem que fazer você falar, contar, se escutar e se dar a resposta através da compreensão de si mesmo. E ele vai orientando você nas sessões. Se muitas vezes você vê pessoas que param as sessões terapêuticas no meio de uma sessão, ou ela para, simplesmente não vou mais, eu vou me dar alta, eu tô bem, sabe o que significa? Que ela não quis se enfrentar. Começou a dar uma cutucadinha, né? O psicólogo com as sessões, começou a mexer lá com o inconsciente. Cutucou a onça com a vara curta. Lá dentro, aquilo que a pessoa não está preparada ainda para lidar, né? Algum desapego, alguma dor. Então, ou ela não lembra, ou quando começa o inconsciente a perceber que as sessões terapêuticas estão se aprofundando, que vai ter que enfrentar uma dor maior, enfrentar alguma coisa que ela nunca quis admitir. Então, o que acontece? Mecanismo de defesa do inconsciente. Você esquece de ir na sessão terapêutica, você falta na sessão porque colocou um outro compromisso no lugar, fica doente, bate o carro, uma visita chega. Sim, seu inconsciente atrai isso para você não ir enfrentar. E a melhor coisa que seria do ser humano, se todo mundo, a partir dos 15 anos de idade, pudesse começar a se enfrentar, se ver por dentro, se sentir, perceber o que você faz. Sabe que bacana seria também? Mas aí é meio difícil. Acho que isso no futuro, né, com satélite, daria para fazer isso. Já pensou se você fosse filmado 24 horas? Seu rosto, suas atitudes, suas palavras. Aquele programa, aquele filme. Qual? Do Jim Carrey. A Vida de Truman. Sim, A Vida de Truman. O Show de Truman. Show de Truman. Exatamente. Mas imagina só, uma câmera só em cima de você, nas caras que você faz durante o dia, o que você fala e outra, uma câmera mágica que ela pode filmar e gravar o que você pensa. Uau! Uau! Já pensou? Aí você entenderia as porcarias que você tem aí dentro e que do lado de fora você não quer demonstrar. Porque você tem educação, porque você tem moral, porque você é religioso, ou porque você, sei lá, né? Mas lá dentro você está criando o seu destino. Cada coisa que você tem aí dentro de raiva, de crítica, de mágoa, de queixas, de resmungos contra o comportamento da família, você não está se enfrentando. Você está jogando a culpa para fora, querendo ver os defeitos dos outros e não quer ver o seu próprio defeito. Se eu te perguntasse, qual o seu defeito? Você diria, eu sou uma pessoa teimosa. Todo mundo se acha teimoso. O meu maior defeito é que eu sou teimoso. Para. Você sabe o que tem de trás do teimoso? O teimoso é orgulhoso, rígido, orgulhoso, sim. É radical, é prepotente, não tem humildade. Que mais você quer saber sobre o teimoso? O teimoso tem mente estreita. O teimoso não aceita os outros sobre a terra. Ele queria ser o Adão, sozinho na terra. É ruim, hein? Não é? Ele seria tão feliz sozinho na terra, só que o próprio Deus viu que o Adão não aguentou sozinho muito tempo. E deu lá uma companheira. Então, se você tem essa prepotência de achar que todo mundo erra com você, você não está olhando a sua sombra. E você não está enfrentando o modo de agir com você mesmo. Existem centenas de caminhos. Existem muitas situações que você pode fazer diferente, mas você tem o vício de falar a mesma coisa, diante da mesma pessoa, frente o mesmo problema. E você não percebe que você vive num looping. Você não percebe que você está viciado e muitas vezes faz sem perceber. É muito interessante isso. O dia que você enfrentar, através de uma meditação, por que muita gente não consegue praticar a meditação? Que os pensamentos atrapalham, o barulho atrapalha, porque você tem medo inconsciente de ver o que tem dentro. É o diabético, né, puro? Sim. Que não enfrenta, que ele não enfrenta. Repete, fica... E ele não enfrenta, o diabético não enfrenta, porque ele se tornou amargo diante de todo o sofrimento que ele teve na vida. E tá aí. A gente não está ofendendo quem está doente. Nós não estamos criticando quem está doente. Muito pelo contrário, é só para mostrar para ele o que está sendo errado. E para que ele seja feliz. Exatamente. Porque ele precisa ter esperança.
todas as doenças, como a gente fala no programa aqui da Linguagem do Corpo, todas as doenças têm por detrás, na causa verdadeira, tem a história da sua vida. O esquema que você viveu emocionalmente, fisicamente, então você foi se destruindo. E toda doença, sem exceção, é um suicídio inconsciente. Quem pega uma arma e se mata, quem se enforca, quem se joga do viaduto, todo mundo fala que se suicidou. Mas ninguém fica falando para as pessoas que fumam, que bebem, que fica comendo carne vermelha doidado, ou que tem raiva toda hora, que briga no trânsito, que ela está se envenenando, que ela está se suicidando, porque ela não tem gratidão, não tem paz de espírito. E o pior é que ela, nessa hora, se estiver ouvindo a rádio, já passou reto, já desligou, porque ela não quer enfrentar. Eu vejo muita gente, muitos alunos meus, muitos amigos, que forçam a barra com seus parentes em casa para escutar o meu programa ou para ler os meus livros. Não façam isso. Você está gerando ódio no coração dessas pessoas. Porque parece que você é fanático, sabe? Quando as pessoas cismam com um comunicador, ou quando cismam com alguém, ficam fanáticos, idolatrando e ficam irritando a família de tanto. Eu brinco, né? Eu falo que o pessoal tem overdose dos programas da rádio, overdose dos livros e tal. Faça para você. Escute o programa para você. Escuta baixinho o programa na casa. Não põe alto, não, para a família toda escutar. Sabe? Isso aí é forçar a barra. E ninguém pode fazer aquilo que não está pronto para fazer. E, de repente, teu marido, tua esposa, teus filhos, cunhada, mãe, pai, eles têm um outro destino diferente do teu. Eles podem se identificar com uma outra solução para a vida deles, e não o que eu estou falando agora aqui. A gente aqui não é dono da verdade. Nós temos as pessoas que nos seguem porque se identificam com esse tipo de trabalho. Agora, tem um monte de outros tipos de trabalhos por aí que diferem do meu e que está salvando, ajudando muita gente. E as pessoas que estão lá e não estão aqui porque se identificam lá. Semelhante não atrai semelhante? E eu brinco muito, né? Que eu falo que todo mundo que faz curso comigo fica só com os dentão de fora. Porque todo mundo lá aprende a ser feliz, a dar risada. Aí as pessoas que conhecem o trabalho falam assim: ih, você fez curso com a Cristina Cairo, né? Porque a pessoa só dá risada de fratura exposta. A doença desaparece diante de gargalhadas gostosas, não irônicas. Gargalhadas, sabe por quê? Enfrente a tristeza com a alegria. Enfrente a raiva com a paz. Não é? Enfrente a sua pressão alta com bons pensamentos. Porque quando você se sente pressionado por alguém, pressionado por cobranças de dinheiro, cobranças de pessoas, e medo de perder e medo de não conseguir, a pressão sobe. E como é que você faz? As pessoas têm tanto medo de que a pressão vai subindo, 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 e deu um derrame, deu um infarto, o que ela faz? Ela corre na gavetinha, lá na bolsa, pega o remédio e toma. Por que você não tenta refrescar? Liga a televisão, ou pega uma foto, quando a sua pressão começar a subir. Ao invés de você ficar nervoso e com medo e com pânico, que vai fazer a pressão subir cada vez mais, olha alguma coisa boa. Eu sei que não é fácil nessa hora, eu já tive isso. Tá? Mas com bons pensamentos de alegria, concentrando o pensamento num foco, num desenho, num programa de televisão, num filme bastante interessante que te prende e que te tira das sensações de pressão, de medo, você começa a descer a pressão. Porque a pressão é: estou pressionado, eu estou pressionado pela vida, estou sendo cobrado, tenho medo de morrer, tenho medo de perder, por isso a pressão sobe. Enfrente a pressão alta com a tranquilidade, o otimismo, a esperança, pensar nessa hora só coisas boas. Sabe o que você pode fazer? Deixa uma listinha no papel dos melhores momentos da sua vida. Põe lá 3 itens. Porque na hora que a pressão está subindo, ninguém consegue ter bons pensamentos. Fica com medo lascado de morrer na hora que está subindo a pressão, da tontura, dor de cabeça, a pessoa desatina. Então, olha para esse papel, veja quais foram as 3 coisas mais gostosas da sua vida. Pronto, aí você começa a tentar lembrar, o papel vai te ajudar com essa lembrança. E começa a tentar pensar. É uma auto-reprogramação.
pensa, lembra com detalhes, daqui a pouco você mede a pressão, pronto, já está baixa outra vez. Tenta, claro, fica com teu remedinho do lado, claro, né? Você não vai morrer porque eu estou falando isso. Mas experimente enfrentar a pressão alta com pensamentos de alegria, lembranças de coisas gostosas, de prazeres, de bondade, os seus melhores momentos. Esquece o aqui e agora que está pesado. Esquece. Daqui a pouquinho você vai medir e vai dizer, nossa, a pressão voltou ao normal. Perde esse medo. Enfrenta o teu interior. Enfrenta também de chegar num patrão e fala, olha, não aguento mais trabalhar aqui. Eu preciso ir embora. Não fique com medo de que não vai ter outro emprego. Se você não aguenta mais o seu emprego, o seu trabalho, já comece a procurar outra coisa. Tá cheio de emprego, gente. É que você não está vendo, o seu filtro não está achando. Porque quando a pessoa tem medo de não ter emprego, ela se conecta com os não empregados. Ela se conecta com um monte de gente que está sem emprego reclamando da vida. Porque você se torna semelhante a essa pessoa, entra na camada vibracional dela. Só que você não sabe que centenas de pessoas otimistas arrumaram trabalho, assim, em questão de uma semana depois que saiu de um emprego. Então, se você está sofrendo, não está ganhando dinheiro, estão te humilhando no trabalho, e você está passando mal porque não aguenta mais, enfrenta. Não é brigar, é pedir as contas. Mas assim, fé. Pede para Deus. Procura saber a vida do mestre Masaharu Taniguchi. A história do mestre Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, espetacular. Ele trabalhava numa editora quando ele era jovem. Trabalhava numa editora de traduzir livros. Aí ele perdeu o emprego, tá? E não tinha, ele já tinha mandado currículo para todo lado, tomava trem lá no Japão, para lá e para cá tentando arrumar emprego, acabou o dinheirinho da carteira dele. Se ele saísse de casa, ele gastaria. Então ele ficou em casa. E ele desenvolveu a meditação Shinsokan. O que ele fez? Ele ficava no quarto meditando, tentando se elevar e se conectar com todas as coisas boas do Jiso, que se fala na Seishonoye, com a parte perfeita dele para atrair todas as coisas boas. A família batia na porta e falava, você não vai trabalhar, não vai procurar emprego. E ele calmamente continuava meditando. De tanto que ele se elevou, porque não tinha como, ele ia trabalhar onde? Não tinha nem dinheiro para tomar um trem, um ônibus, nada. Para comer, ele tinha que guardar o dinheirinho para comer. Aí, de tanto que ele se elevou em paz, praticando a meditação Shinsokan todos os dias, bateram a porta dele. Por favor, aqui é a casa do seu Taniguchi? É assim. Onde ele está? Está lá no quarto. Está lá. Não, é porque nós temos uma editora e nós precisamos do trabalho dele para tradução. Aí ele começou a trabalhar lá, né? Começou a traduzir, foi guardando o dinheirinho. Só que nos interins de espaços ali de tempo, ele foi escrevendo os livros dele. Aí ele publicou os livros dele, o primeiro livro dele da Seishonoye. Vendeu horrores. Com isso, ele conseguiu publicar o segundo, o terceiro, e ele comprou a editora. Bacana. E aí, ele se tornou na sumidade mundial. Então, gente, pelo amor de Deus, aprenda com os livros do mestre Masaharu Taniguchi. Eles chamam de igreja, mas não é uma igreja. É uma doutrina para qualquer religião, qualquer crença, até cético gosta de ir lá. Viu, gente? É muito legal para levantar a tua vida. Entre em contato, a central em São Paulo fica no Jabaquara. Gente, e o medo da morte? O medo da morte. Vai dar tempo sim, Lu. Não, falta Ele falou só baixinho, não vai dar 5 minutos. tempo. 5 minutos só. Tudo bem. Então, assim... A gente pode deixar para o domingo que vem, o Tá medo bom, da morte, porque ele tá é mais bom. extenso. É isso, é verdade. É Ele bem é mais bem mais profundo. profundo. Porque o medo da morte, às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho medo da morte. Mas ela tem sensações de como vai morrer. Exatamente. E nós vamos explicar isso depois, tá No- bom? No próximo programa do outro domingo. É, o programa aqui é bem É, curtinho. bem curtinho. Então, Lu, dá a Vamos lá. agendinha pro pessoal. Vamos lá. No dia 25, quinta-feira, às 14 ou às 20 horas, a Cris vai ministrar um curso que é Curso de Etiqueta Social SOS. É um curso palestra, É um 2 curso, horas. um curso palestra de 2 horas, Vai ser muito que engraçado. onde você terá muitas informações teóricas e práticas
para se sentir bem à vontade em qualquer situação. Gente, se vocês tiverem que ir em algum lugar e vocês não sabem, por exemplo, ter que enfrentar de comer com aquele monte de talheres, de copos e vocês não sabem, nem sabem que roupa deve ir. Então, nessa palestra curso que vai ter quinta-feira agora, às 14 e às 20 horas, você vai aprender de uma forma muito engraçada e é fácil. Você vai ter a base total e vai se sentir super à vontade para ir em qualquer lugar através da etiqueta SOS, tá? No dia 3 de setembro, sábado, a Cris estará em Jundiaí, dando um workshop de linguagem do corpo e Em leis São universais. Paulo, isso. Jundiaí, aqui em São Paulo, que será das 10 às 18. Ok. No dia 4, no domingo, um workshop em Sorocaba. Essas informações vocês Isso. podem ligar para o Instituto, que eles te passam todas as informações de Jundiaí e E Sorocaba. No dia 5, na segunda-feira, início do curso de astrologia com certificado, viu? Esse curso vai ser profissionalizante. Isso. Com duração de 4 meses e será ministrado pelo astrólogo Tadeu Gasques. Isso, a fera. No dia 6, terça-feira, início do curso de numerologia com linguagem do corpo. E quem vai ministrar esse curso vai ser a Cris. Isso. E esse curso vai ter duração de 2 meses. Esse curso de numerologia que eu vou dar para vocês tem certificado e tem linguagem do corpo, tem muita coisa que vai acontecer nesse curso e vocês vão poder já montar o mapa assim. Isso, aprender. eu vi essa pergunta. Eu vou poder montar meu mapa? Não, é claro, eu ensino a fazer o mapa. E depois eu faço o mapa de uma pessoa, eu vou explicar passo a passo como montar os significados de todos os números e a gente sempre adota um tipo de livro. E aí vocês podem continuar estudando depois, tá bom? É dia 6 de setembro. 6 de setembro. Essas informações você pode achar no nosso site, que é o www.linguagemdocorpo.com.br. Não escutou? Então vou repetir, ó. www.linguagemdocorpo.com.br. Isso. E o telefone é 011 5082 2822. 5082 2822. Só lembrando que em julho do ano que vem, 2017, estarei dando um curso no comecinho de julho em Portugal e no outro final de semana seguinte em Massachusetts. Em Boston. Em Boston, tá? Tá, o pessoal da área aí já está no Isso, site, já principalmente tá no de site, Massachusetts. exatamente. Lisboa ainda não colocamos Já pode porque começar a entrar em está contato. faltando algum detalhe. Tem né? muito brasileiro lá fora que está precisando, eles escutam o programa É e eles estão verdade. precisando dessa informação pessoalmente por causa das vivências, né? Se você teve alguma dificuldade de achar os livros da Cristina Cairo, você pode achar lá na nossa loja física, Isso. que fica no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, na Vila Mariana, que é na rua Pelotas, número 106. E lembrando que os livros de linguagem do corpo que estão na livraria Saraiva Isso. tem um bem probleminha lembrado. no monitor lá o vendedor, quando ele fala assim, deixa eu ver se tem o livro. Ele vai no computador ali e mostra para você. Só que a primeira tela que aparece deles São os livros antigos. são os livros antigos esgotados. Claro, eu mudei de capa, mudei de editora. E eles falam que não tem o livro. Só que tá lá. Então, pede para subir a telinha ali, e eles vão ver que os livros seguintes são os mesmos, porém com outra capa. Por exemplo, o volume 1, o Linguagem do Corpo volume 1, Ele era preto e branco, E hoje ele é uma capa azulada colorida, a foto da Cris é colorida. Isso. O da obesidade era a capa amarela. E ele era quadrado. Era quadrado e agora amarelo. ele é azul e em formato normal do Então livro. mudou, quer dizer, até o da afinidade, a lei da afinidade, que era antigamente um livro laranja, Agora é capa lilás. agora é lilás. E Então, tem um olho assim, de Horus na e- capa. E por que muda? Eu não gosto de mudar. Mas quando a gente muda de editora, é obrigatório mudar a capa, viu? Peço perdão a todos os leitores. Mas é assim, você muda de editora, tem que mudar a capa, viu? Porque é direito da outra editora. Tá bom, gente? Gente, um beijo no seu coração. Muito obrigada e paz profunda. Tchau.